Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha, eu vou deixar aqui gravada uma revisão de prova, basicamente a mesma revisão que eu dei para vocês em sala de aula, tá bom? Então, eu vou deixar aqui os mesmos exemplos que eu dei em aula. Então, vamos lá. Ó. Então, relembrando, o conteúdo da prova vai ser a equação do segundo grau, distância entre dois pontos, ponto médio de um segmento e porcentagem, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a inequação do segundo grau. Então, por que é uma inequação do segundo grau? Porque eu tenho x ao quadrado e porque eu tenho um sinal de desigualdade, certo? Então, nesse caso aqui, o que eu quero? Quero encontrar os valores de x, tá? Que fazem com que essa expressão, no primeiro membro, seja menor do que zero. Tá? É isso que eu quero, encontrar os valores de x que faz essa expressão ficar menor do que zero. Só que essa expressão ela vai me gerar uma parábola no gráfico, né? Então, basta eu desenhar a parábola e verificar aonde que ela ficou negativa, ou seja, aonde que ela ficou abaixo do eixo x. Ou seja, eu vou pegar o intervalo do x em que a parábola ficou para baixo. Se aqui tivesse um sinal de maior, ao invés de menor, né? Aí eu teria que pegar o intervalo de x, onde a parábola ficou acima do eixo x, tá bom? Então, neste caso, eu quero verificar em qual intervalo dx, né, quais são os valores de x, que fazem com que essa expressão, ou seja, a parábola, fique menor que zero. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular a raiz, para ver aonde que vai dar zero. Tá? É isso que é calcular a raiz. Então, eu vou igualar a expressão a zero. Tá? Vou calcular aqui as minhas raízes. Esse é o primeiro passo. Calcular as raízes. Certo? Antes disso, né? A parábola, né? Ela pode estar com a concavidade para cima ou para baixo, né? Concavidade para cima é quando ela está sorrindo. Concavidade para baixo é quando ela está triste, né? Quem vai determinar se a parábola está feliz ou triste é o coeficiente do x², que nesse caso aqui vale 1. Tá? Nesse caso aqui vale 1. Se ele é maior do que zero, então vai estar feliz. Se ele é menor do que zero, vai estar triste, tá? Então, feliz, tá? Boca para cima, triste, boca para baixo. Certo? Então, nesse caso, a parábola vai fazer algo nesse sentido aqui. Tá bom? Certo? Aí tem que ver em quais pontos que ela corta o eixo x. Então, calculando as raízes. Primeira coisa, calcula as raízes. Então, vamos lá. Vou usar a formulinha aqui de Bhaskara, né? Porque aí vou resolver uma equação do segundo grau. Então, x² menos x menos 12 igual a zero. Então, o A é 1, o B é menos 1 e o C vale menos 12. Certo? Então, aqui, calculando o delta, delta é b² menos 4ac. Então, delta vai ser igual, né? O b é negativo, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 12. Então, delta vai ser igual. Menos 1 ao quadrado, né? Primeiro você faz a potência, menos 1 ao quadrado vai dar 1. Agora você vai multiplicar, né? Então, regrinha de sinal, menos com menos dá mais, com esse mais vai ficar mais. 4 vezes 1 vezes 12 vai dar 48. 1 mais 48 é 49. Então, delta é 49, né? Que é um número muito bom, porque ele é um quadrado perfeito, né? Você consegue tirar a raiz quadrada dele. A gente vai ter que tirar a raiz quadrada na formulinha de Bhaskara. Qual que é a formulinha de Bhaskara? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a, tá? No caso, pessoal, como o delta deu positivo, eu sei que eu vou ter duas raízes, tá? Duas raízes. É sempre que o delta dá positivo? Não, né? Ele pode dar negativo, que é o caso que eu não tenho raízes, ou ele pode dar zero, que é o caso que eu vou ter uma raiz só, tá? Na verdade, eu tenho duas, só que as duas são iguais. Então, eu considero como se fosse uma só. Então, x, calculando agora pela formulinha de Bhaskara, x igual menos b, ó, o b vale menos 1, então vai ficar dois sinais de menos, é o da fórmula com o do b. Então, a menos da fórmula,
menos 1, que é o B, mais ou menos a raiz de 49, dividido por 2 vezes o valor do A. O A vale 1 nesse caso, né? Então, vai dar 2, certo? Então, aí a gente vai ficar o x igual mais 1, certo? Mais ou menos, a raiz de 49 é 7, dividido por 2. Joia? E daqui vão nascer as minhas duas raízes, o x1 e o x2. Então, eu vou usar primeiro o positivo, né? 1 mais 7 dá 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Depois eu vou usar negativo. 1 menos 7, que vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, as minhas raízes são menos 3 e 4. Maravilha. Então, aí, agora eu vou desenhar a minha parábola. Como é que vai ficar, então, a parábola? Ó. Desenho aqui o eixo X, as minhas raízes, ó. Menos 3 vem primeiro, né? Menos 3 e 4. E aí, minha parábola vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. Certo? Lembrando que eu teria um eixo X aqui, né? Perpendicular ao eixo X, né? Mas para estudar o sinal da parábola, basta você apenas desenhar o eixo X, porque o que eu quero são os valores de X, né? Não são os valores de Y. Então, desenho a minha parábola aqui. E agora a gente vê, né? O que a gente quer? Quais são os valores de X que faz a parábola ser negativa ou ficar abaixo do eixo X, né? Quando eu falo ser negativo, está abaixo do eixo X. Positivo, está acima do eixo X. Então, os valores, os intervalos de X, né? No caso aqui, estão nos cantos, ó. Tá vendo? Aliás, os cantos não, no meio, né? Porque eu quero a parábola para baixo, ó. Você pegar qualquer valor aqui que está no meio, a parábola, para você encostar na parábola, você vai ter que descer. Então, a parábola está negativa, ó. Então, qualquer valor que eu pegar aqui no meio, ó, tá? Qualquer valor aqui no meio, o y vai ficar negativo. Portanto, a parábola vai estar abaixo do eixo x. Beleza? Então, como é que fica a minha solução? X pertence aos reais. Tá? O que? O x é qualquer valor que está aqui no meio, entre o menos 3 e o 4. Como é que eu escrevo isso? Ó? X, ele é um número maior que menos 3 e menor que 4. Certo? Esta é a minha solução. E se eu quisesse que ela fosse maior? Aí eu iria pegar nos cantos aqui, ó, tá vendo? Ó? Porque daí para encostar na parábola eu tenho que subir. Tá? Como eu quero aqui menor do que 0, tem que estudar aqui qual o intervalo que a parábola está para baixo. Tá? Então, no caso aqui, vai ser no meio. Então, minha solução, x maior que menos 3 e menor do que 4. Beleza? Outro exemplo. Então, tá aqui, primeiro exemplo. Aqui. Segundo exemplo. Eu quero saber para quais valores de x essa expressão fica negativa. Só que essa expressão aqui no gráfico também vai me gerar uma parábola, tá? Porque é uma função aqui do segundo grau. Tá? Então, isso aqui também me gera uma parábola. Essa parábola, ela vai estar triste no caso, né? Porque aqui, ó, o coeficiente do x² é menos 1. Menos 1 é negativo. Né? Então, a parábola vai fazer isso daqui, ó, agora. Ó, vai estar com a boquinha para baixo, ou seja, com cavidade para baixo. Ela vai estar triste. Certo? Então, vamos ver. Vamos ver aonde que essa parábola, em quais intervalos de x, que me interessa o x, né? Quais intervalos de x a parábola ficou negativa ou abaixo do eixo x. Então, primeira coisa, calcular as raízes. Vamos calcular as raízes. Então, vamos aqui, ó. O A é menos 1. O B é 2 e o C é 8.
né? Então, menos x quadrado mais 2x mais 8 igual a zero. Então, vamos calcular o delta. Delta é b quadrado menos 4ac. Delta igual a b quadrado. B é 2, né? 2 ao quadrado. Menos 4 vezes. Ó, o A está negativo, hein? Então, menos 1. Vezes o C, que é 8. Certo? Então, delta vai ser igual a 4. Menos com menos dá mais, né? 4 vezes 1 vezes 8 vai dar 32. Então, delta vai dar 36, que também é um número muito bom, que dá um quadrado perfeito, né? Dá para você tirar a raiz. E eu sei aqui também que eu vou ter duas raízes. Então, minha parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos, tá? Então, formulinha de básica. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. X igual a menos b. Então, o b vale 2, né? Então, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes o a. O a vale 1, né? Vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Aliás, menos 1, né? Menos 2. Certo? Então, daqui, a gente tira menos 2, mais ou menos. A raiz de 36 é 6, né? Dividido por menos 2. Tá? Então, daqui vai nascer as duas raízes. Então, primeiro eu vou usar o sinal de mais. Então, ó, menos 2 mais 6. Eu devo 2, eu tenho 6, eu vou ficar com 4. Dividido por menos 2. Cuidado com regrinha de sinal. Ó. Tá? Eu tenho um positivo e um negativo. Na divisão, ó, positivo com negativo, né? Mais com menos dá menos. 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora, usando o sinal de menos, ó, devo 2 e devo 6. Então, eu devo 8. Então, eu vou ficar com menos 8 dividido por menos 2. Agora, estou dividindo 2 negativos. Menos com menos na divisão dá mais. E o 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, as minhas raízes são o menos 2 e o 4. Então, eu sei que a minha parábola vai cortar o eixo x nesses pontos aqui. Então, venho, desenho aqui a parábola. O menos 2, coloco as minhas raízes, menos 2 e 4, menos 2 em primeiro, né? Menos 2 e 4, né? A parábola agora está para baixo. Ela vai fazer algo nesse sentido aqui, ó. Certo? Aqui o valor máximo e cai, tá? Certo? E ela continua, né? Para cá, para cá. Bom, eu quero saber aonde que a parábola ficou negativa. Qual é o intervalo de x que ela ficou negativa? No caso, pessoal, vai ser aqui nos cantos, ó. Tá? Porque se eu pegar um valor do meio, ó, eu vou ter que subir para encostar na parábola, né? Então, eu quero que a parábola... o intervalo de x que a parábola está para baixo. Então, eu vou pegar aqui os cantos. Então, aqui, qualquer valor, né, desse intervalo, né? Lembrando que aqui é infinito, ou para cá. Certo? Aqui são os valores menores que o menos 2, e aqui são os valores maiores do que 4. Então, eu tenho dois intervalos. Tá? Então, vai ser esses valores ou esses valores aqui. Tá? Então, minha solução, como é que fica? Solução x pertence aos reais, tal que o x pode ser menor que menos 2, ou seja, qualquer valor nesse intervalo. X menor que menos 2 ou x maior do que 4. Tá? Tá aí minha solução. Beleza? Ok? Vamos agora relembrar um pouquinho distância entre dois pontos.
né? Todo ponto ele tem duas coordenadas, uma coordenada em x e uma coordenada em y. Então, aqui, tá? Eu vou fazer aqui o exercício 1, letra B, página 172 da apostila 3. Então, aqui o ponto A tem coordenadas 2 e 6. Então, onde está o ponto A? 2 em x, 6 em y, né? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó. Então, 2 em x, 6 em y. Aqui está o pontinho A. Certo? Aonde está o ponto B? Coordenadas 4 em x, 2 em y. Então, 4 em x, 1, 2, 3, 4, 4 em x e 2 em y. Então, o pontinho B está aqui. Tá? E eu quero saber qual que é a distância entre esses dois pontos. Ou seja, eu quero saber quanto que vale esse tamanho aqui. Certo? Pessoal, basta você interpretar isso daqui como a hipotenusa de um triângulo retângulo. Um dos catetos vai ser a distância entre os x's. Outro cateto vai ser a distância entre os y's. Tá? Porque aqui, ó, nós temos, ó, a coordenada x do ponto A é 2, ó. E aqui nós temos o quê? A coordenada x do ponto B, que é 4. Aí você pega a distância entre 2 e 4, certo? Então, isso aqui vai ser um cateto. Então, um dos catetos, ó, como é que você calcula, no caso aqui, a distância do 2 até o 4? Você pega o maior e subtrai do menor. Tá? O maior, no caso aqui, né, ó, entre o 2 e o 4, tá vendo? Ó, você vai pegar o maior e subtrair do menor. Então, ó, 4 menos 2, né, vai dar 2. Então, esse cateto aqui, ó, tá, que esse tamanho aqui, ó, essa distância aqui, ela é esse cateto, ó. Tá vendo? Vai ser um cateto. Então, a distância aqui é 2. Agora, o outro cateto vai ser a distância y, tá? Entre os y. Então, aqui, ó, o y do ponto A é o 6. O y do ponto B é o 2. Tá vendo? Então, a distância entre os valores do y, entre as coordenadas do y, é 4, né? Ó, essa distância aqui, ó, ela vale 4. Então, o outro cateto vai ser a distância no eixo y. Tá? Então, ó, quem são os valores do y? 6 e 2, né? Ó, pega o maior agora está aqui, né? Pega o maior e subtrai do menor. Então, 6 menos 2. Vai dar 4, tá? Que é esse tamanho aqui. Tá vendo? Ó, que equivale a esse tamanho aqui. Então, nós temos no caso aqui, a distância, ela vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo, né, que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, ó. Então, a distância vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são 2 e 4, certo? Então, eu vou chamar aqui a distância de D. Então, pelo teorema de Pitágoras, agora a gente usa aqui Pitágoras, pelo teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Certo? Sempre vai ser assim, tá, pessoal? Se ele te deu aqui a coordenada de 2 pontos, a distância no x vai ser um cateto, a distância no y vai ser o outro cateto, tá? Como é que você calcula a distância? No x, pega o maior, subtrai do menor. No y, pega o maior, subtrai do menor. Aí você vai ter os seus catetos. A distância vai ser a hipotenusa. Então, d ao quadrado igual a 4 mais 16. Ou seja, d ao quadrado é igual a 20. Então, o d vai ser a raiz quadrada de 20. Tudo bem. Aqui já está a resposta, tá? Só que você tem que deixar a resposta mais simples possível. Então, nesse caso aqui, você teria que
deixar o número de dentro aqui o menor que você conseguir. Tá? Você pode fazer de duas formas, pensar de duas formas. Ou você fatora o 20 e vai fazer grupinhos de 2, né? Porque você quer raiz quadrada, então você faz grupinhos de 2. Se tiver essa raiz cúbica, você vai fazer grupinho de 3, né? Assim por diante. Ou você pensa em dois números cujo produto dá 20 e que um deles você consegue tirar a raiz. Tá? No caso aqui, por exemplo, ó, eu posso escrever o 20 como sendo 4 vezes 5. A raiz quadrada de 4 eu sei. Vale 2. A raiz quadrada de 5 é um número irracional, tá? Não dá para você, não é um quadrado perfeito o 5, né? O 4 é um quadrado perfeito. Então, o 5 você deixa na raiz. E o 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 5. Joia? Se você quiser fazer a decomposição, como é que ficaria? Pela decomposição, ó. Você pega o 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Né? Aí você faz grupinho de 2. Então, aqui, ó, um grupinho de 2 aqui, tá vendo? Ó? Então, nós temos aqui 2 ao quadrado. E esse 5, ele fica sobrando. Tá? Esse 5 ficou sobrando. Então, a raiz quadrada de 20, você pode escrever ela como sendo 2 ao quadrado vezes 5. Quem tem o expoente igual ao índice sai fora da raiz. Então, esse 2 aqui ele vai sair fora e esse 5 ele fica preso aqui, ó. Tá? Então, a distância vai ser o 2 sai fora, né? 2 e o 5 fica preso, tá? Deu exatamente o mesmo resultado, bom? Certo? Então, você sempre deixa o resultado da forma mais simplificada possível. Ok? Então, outro exemplo. Aí, na mesma tarefa, o exemplo 2, ele dá o probleminha, né? Ele te deu as coordenadas aí da casa do rapaz e as coordenadas da casa da mãe do rapaz. Né? E os intervalos no plano cartesiano é dado em quilômetros, tá bom? Então, aqui, tem que calcular a distância da casa do rapaz até a casa da mãe dele. E ele me deu aqui uma informação, que a raiz de 10, para a gente usar a raiz de 10 como sendo 3. Certo? Um valor aproximado aí, né? Porque, na verdade, aqui teria que ser 9, né? A raiz quadrada de 9 é 3. Mas ele pediu para aproximar a raiz de 10 para 3. Tá bom? Então, vamos usar, tem que usar essa informação. Então, uma hora tem que aparecer a raiz de 10. Vamos calcular a distância aqui. Daqui até aqui. Como é que você calcula a distância? Então, pega a diferença. Pega a distância no x, né? Vai ser um cateto. Pega a distância no y, que vai ser o outro cateto. Então, aqui, vamos lá. Quem são os meus catetos? Um cateto vai ser, ó. Então, quais são os valores em x? Ó, menos 2 e 1, né? A distância do menos 2 até 1 é 3. Né? Como é que você faz isso? Né? Você pega o maior e subtrai do menor. Então, pega o maior, que é 1, e subtrai do menor, que é menos 2. Menos com menos dá mais. 1 mais 2 é 3. Então, um cateto vale 3. Certo? O outro cateto, agora você pega a diferença em y, ou a distância entre os y. Tá? Então, ó, 5 e menos 4, né? Do menos 4 até o 5 vai ser 9, né? Ou então você pega o maior, 5, e subtrai do menor, que é o menos 4. Sempre que você vai subtrair um número negativo, vai ficar 2 sinais de menos, né? Um da subtração e o outro do número. Então, aí vai dar um positivo, que é menos com menos dá mais. Então, 5 mais 4, 9. Então, nós teríamos aqui a distância vai ser a hipotenusa de um triângulo que tem catetos 3 e 9. Tá? Aí você calcula essa distância. Pelo teorema de Pitágoras, então, novamente aqui vou usar o Pitágoras,
Então, nós temos, ó, d ao quadrado, que a hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 9 mais 81. D ao quadrado igual a 90. Então, o D vai ser a raiz quadrada de 90. Mas ele deu essa informação, raiz de 10, né? Só que a raiz de 90, se você simplificar, né, ou pela decomposição, ou pensando em dois números que multiplicados de 90, né? E usando o 10 como sendo um deles, vai ficar 9 vezes 10, né? Certo? Se você preferir, você pode decompor o 90. Tá? E fazer grupinhos de 2. Tá? Então, aqui, ó, por 2 vai dar 45. Por 3, só por 2 não dá mais, né? Por 3, aqui vai dar 15. Por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1, né? Fazer grupinho de 2. Onde que dá para fazer grupinho de 2? Aqui, ó. Tem um grupinho de 2 com o número 3 aqui, né? Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado. O 2 e o 5 ficaram sobrando, né? 2 e o 5 aqui ficaram sobrando. Então, a raiz de 90, ela também pode ser escrita como 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Joia? Quem tem expoente igual a índice sai da raiz. Então, o 3, ele vai sair da raiz. E quem vai ficar? 2 vezes 5, que é 10. Tá? Que é o mesmo resultado que daria aqui, ó. Tá? É o mesmo resultado que daria aqui, tá? 90, você pode escrever ele como sendo 9 vezes 10. A raiz quadrada de 9 é 3. O do 10 eu não sei, então deixo como raiz de 10 mesmo, tá? Então vai ficar 3 raiz de 10. Só que aí ele deu a informação que 3 para a gente usar que a raiz de 10 é igual a 3, né? Então vai ficar 3 vezes 3, que é 9. Como está em quilômetros, né? 9 quilômetros, tá bom? Então a distância é de 9 quilômetros. Certo? É a resposta. Beleza? Bom, ponto médio, pessoal, muito tranquilo isso, tá? Ponto médio é o ponto que está no meio. Então, é só você somar. Quero, né, descobrir aqui as coordenadas do ponto médio, ou seja, coordenada em x e coordenada em y. Então, eu vou pegar os valores do x, somar e dividir por 2, pegar os valores de y, somar e dividir por 2, que aí eu vou ter as coordenadas do ponto médio. Simples assim. Tá? Então, aqui, quem vai ser o x do ponto médio? Vou pegar o x do A, o x do B e dividir por 2. Então, vai ficar x igual menos 10, né, que é o x de A, mais o x de B, que é 4, dividido por 2. Então, aqui, ó, devo, cuidado com sinal, né? Eu devo 10, eu tenho 4. Então, eu devo 6. Dividido por 2 vai dar menos 3. Tá bom? Agora, o y do ponto médio. Eu vou somar o y de A com o y de B. Então, ó, 4 com menos 4. Né? 4 positivo, né? Vou somar com menos 4. Dividir por 2. 4 menos 4 vai dar 0, né? 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, o ponto médio, ele tem coordenadas em x, menos 3, e em y, 0. Certo? Esse aqui é o ponto médio, tá? Geometricamente, como é que ficaria, então? Ó, o ponto A, 10 e menos 4. Menos 10 e 4, né? Menos 10 em x, ó. Aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 10 em x e 4 em y. Então, o ponto A estaria aqui, ó. Aqui estaria o ponto A. Um, dois, três, 4. Então, o ponto A estaria aqui. Certo? O ponto B. Ponto B, ó, 4 em x e menos 4 em y. 4 em x, 1, 2, 3, 4, e menos 4 em y. Então,
estaria aqui, né? Menos 4. Certo? Aqui estaria o ponto B. Certo? O ponto médio, ele fica no meio. Então, o ponto médio tem coordenada menos 3 em x, ó, menos 3 está aqui, e 0 em y, né? Então, nem sobe nem desce, ele fica em cima do eixo x. Tá? Então, aqui está o ponto médio, que é o ponto que fica exatamente no meio. Certo? Ó. Joia? Tranquilinho, né? Porcentagem. Tá? Você precisa saber de porcentagem, pessoal. Como é que você calcula a porcentagem de um valor? Como é que você calcula uma porcentagem de uma porcentagem? Então, quero calcular 30% de 60. O D, na matemática, indica uma multiplicação. Certo? Multiplicação. Então, calcular 30% de 60 é a mesma coisa que fazer 30 sobre 100, né? Que é a porcentagem, vezes 60. Então, você multiplica e divide por 100. No caso aqui, poderia já cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, né? Não era mesmo. 30 vezes 60 vai dar 1.080, dividido por 100, corta os dois zeros, vai dar 18. Tá? Então, 30% de 60 é 18. Tá? Então, tenho 60 alunos, 30% usam óculos. Quanto usam óculos? 18 alunos, certo? Porcentagem de uma porcentagem. Né? Então, eu estou pegando um pedaço de um outro pedaço, né? Porque o 15% é um pedaço. Aí eu vou lá, desse pedaço eu pego 10%. Tá bom? Então, porcentagem de uma porcentagem, a gente deixa o resultado em porcentagem. Então, 10% de, ó, o D vai indicar uma multiplicação. Multiplicação. O que é 10% em porcentagem? Em fração, 10 sobre 100. Vezes 15 sobre 100. Ok? A ideia aqui é deixar o denominador 100, né? Para que o resultado fique em porcentagem. Então, ó, 10 vezes 15 vai dar 150. 100 vezes 100 vai dar 10.000, né? Vai ficar 4 zeros. Como a ideia é deixar o resultado em porcentagem, então eu vou deixar o meu denominador em 100. Tá? Então, aqui, ó, eu já posso cortar esse zero com esse daqui. Vai sobrar 3 zeros aqui, né? Só que eu quero deixar 2 zeros apenas, né? Porque eu quero um denominador 100. Então, eu vou dividir por 10, né? Divido por 10 e divido por 10. E daí eu consigo 100 aqui embaixo. Eu tenho 1.000, quando eu divido por 10, vai ficar 100. Para não alterar, então eu divido em cima também. Então vai ficar 15 por 10 vai dar 1,5. 1.000 por 10 vai dar 100. 1,5 por 100 é a mesma coisa que 1,5%. Bom, fração de denominador 100, só você tirar o denominador e colocar o símbolo da porcentagem. Joia? Bom, quando a gente fala de porcentagem, né, a gente tem situações em que a gente tem aumentos e descontos sucessivos, né? Que é quando você vai na loja, tal produto teve 2 descontos, né? Ou tal produto teve um aumento 2 vezes, né? Que a gente chama de aumento e desconto sucessivo. Bom, ou você também pode ter um desconto seguido de um aumento, ou um aumento seguido de um desconto. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho 2 descontos sucessivos, tá? Um desconto e depois um outro desconto, em cima do valor inicial aqui, que é de 1.800, tá? Então, o celular aqui custa R$1.800, ele teve um desconto de 10%. Né? Aí ele vai ter um novo preço, né? Aí, desse meu novo preço, eu vou te dar um outro desconto de 30%. Então, eu estou te dando 2 descontos sucessivos, tá? Então, quero saber, no item A, qual vai ser o preço final do celular após os 2 descontos. Toda vez que eu falo de desconto, pessoal, eu vou pegar 100%, que era o valor original, e tirar o meu desconto para saber o quanto que eu vou pagar. Tá? Em porcentagem, quanto que eu pagaria, né? Então,
o 1.800 seria o meu total, o meu 100%. Isso aqui que eu iria pagar. Só que eu tive um desconto de 10%. Então, eu não vou pagar mais 100%, eu vou pagar 90%. Então, eu tenho 100, vou fazer 100, né? 100% menos, o desconto não foi de 10%? Então, agora eu vou pagar 90% desse valor. Tá? Aí eu vou ter o meu novo preço, após o primeiro desconto. Então, esse novo preço que eu vou ter, ele passou a ser o meu novo 100%. Tá? Então, eu vou te dar um outro desconto, tá? Em cima do novo preço. Tá? O meu outro desconto vai ser de 30%, né? Então, esse aqui está o meu novo preço, está aqui, né? Que esse meu novo preço corresponde a 90% disso, né? Então, desse novo preço, eu vou te dar um novo desconto de 30%. Ou seja, você vai pagar 70%. Só que esse 70% que você vai pagar foi em cima dos 90%, tá? Que foi o preço depois do primeiro desconto. Então, aqui, para saber o quanto você vai pagar, você tem que calcular 70% de 90%. Tá? Então, ó, de 90%, indica uma multiplicação, tá bom? Então, ó, 70% de 90%. Isso aqui é a porcentagem que você vai pagar. Tá? É a porcentagem que você vai pagar. Não é o desconto, tá? Isso aqui vai te dar o valor que você vai pagar. Então, vamos lá, ó, 70 vezes 90, então 7 vezes 9 vai dar 63, eu tenho 2 zeros aqui, né? 100 vezes 100 vai dar 10 mil. Então, corta 2 zeros, corta 2 zeros. Então, você vai pagar 63% do valor. Tá? Isso aqui é o que você vai pagar. Tá? 63% é o que você vai pagar em porcentagem. Tá? Agora, ele quer saber qual que é o preço final. Tá? Então, você tem que dar o valor absoluto, o preço que você vai pagar. Bom, você vai pagar 63% de 1.800. Tá? Então, ó, 63% de 1.800. Isso aqui que você vai pagar, tá? Corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. 63 vezes 18, tá? 63 vezes o 18. Então, vai dar o 4 aqui. 6 vezes 8, 48. Com 2 vai dar 50, mais 3, 6. 4, 3, 11. Então, você vai pagar R$ 1.134. Esse é o preço que você vai pagar depois dos 2 descontos, tá? Certo? Agora, vamos supor que o vendedor, né, queira substituir os 2 descontos de 10 e 30 por um único desconto só. De quanto seria esse único desconto? Ué, se chegou no final de tudo, você vai pagar 63% do valor original, significa que você teve um desconto de 37%, né? Então, ó, o desconto único que poderia substituir os 2 descontos de 10 e de 30, bom, no final você vai pagar 63% do valor. Então, você pega o 100%, que é o que seria pagar no começo, né? Subtrai o que você pagou. Tá? E vai te dar aí 37% de desconto. Certo? Então, você poderia ter substituído, né? Então, um desconto de 10% seguido de um desconto de 30% equivale a um único desconto de 37%. Tá?
Isso aqui é muito pegadinha de vestibular, tá, pessoal? Porque às vezes o pessoal fala, ah, dá um desconto de 10%, dá um desconto de 30%, é a mesma coisa que dá um desconto de 40%. E não é, tá? Não é. Cuidado com essa pegadinha aí, tá bom? Então, o desconto vai ser de 37%. Por quê? Porque no final você vai pagar 63%, tá bom? Do valor original lá. Beleza? E se fosse aumento sucessivo? Teria a mesma ideia, pessoal, só que ao invés de subtrair do 100, você iria somar no 100, né? Se ele tivesse um aumento aí, se ele tivesse dado um aumento de 10%, você ia pagar 110%, tá? Aí se ele tivesse depois te dado um aumento de 30%, você ia pagar 130%, então vai ficar 130% de 110%. Aqui ele ia te dar um valor maior do que 100%, né? Porque 2 aumentos, obviamente, você vai pagar mais caro no final, tá bom? A ideia é a mesma. Ok? Certo? É isso então, pessoal.